A paz do Senhor sejam com todos. Que alegria podermos nos rever mais uma vez aqui nesse canal, na EBD, para aprendermos a respeito da nossa escola bíblica dominical. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, coloque aí seu comentário também, isso é muito importante para nós, seu feedback. E nessa oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 10 do dia 5 de setembro de 2021, que tem o tema O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Nós vamos estar aprendendo nessa oportunidade sobre lições importantes sobre esta parte da nação de Israel, que depois de 120 anos sob um reinado unificado, essas tribos são divididas e depois ficam as tribos do norte e as tribos do sul, e nós vamos ver o fim que levou essas tribos, o que aconteceu com ela, para onde elas foram levadas, por que elas foram levadas, tudo isso e muito mais você vai estar aprendendo nessa manhã na escola bíblica dominical. O nosso texto áureo está em Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 1, está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. A nossa leitura do nosso texto dessa lição vai estar em 2º livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 14. Também você pode estar vendo aí o versículo 17, o 20, o 29, mas eu lhe oriento que em tempo oportuno você possa estar lendo aí todo o livro, esse capítulo de número 17, que vai lhe ajudar na compreensão do tema que nós vamos falar nessa oportunidade. Os nossos objetivos são 3. Primeiro, destacar a injustiça cometida por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado de idolatria. E o terceiro, que é salientar a questão do sincretismo religioso que houve em Samaria, em detrimento deles terem sido levados cativos, foram dominados, então deu essa brecha para que o sincretismo religioso pudesse dominar as suas vidas. A introdução da nossa lição diz que o cativeiro de Israel, ele ocorreu durante o reinado de Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornava um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel, durante os últimos 30 anos de Israel. O país foi acometido de muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecer os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Eles foram dominados pela Assíria. Nós vamos estar falando sobre a Assíria, mas sabemos como essa nação ela era terrível, como ela tratava os seus inimigos e como que era a forma que eles penalizavam os seus cativos. Eles eram terríveis, eles degolavam as pessoas, eles arrancavam membros do corpo das pessoas, decepavam literalmente, eles cortavam orelhas, eles faziam muitas atrocidades com as pessoas as nações que eles conseguiriam dominar e reinar sobre elas. Essa Assíria, ela foi a vara que Deus permitiu, ela foi o instrumento que Deus usou para que Israel fosse repreendido, porque eles não aceitaram a repreensão dos profetas, do profeta Oséias, do profeta Amós. Então agora eles estavam recebendo a recompensa pelos seus pecados. Muito bem, o tópico de número 1, nós vamos estar falando sobre Samaria cercada pelo rei da Assíria. Neste período é importante nós salientarmos, como eu disse a princípio, que havia uma única nação, a nação de Israel. Quando depois da morte de Salomão, quando Roboão começa a reinar, essas tribos são divididas e 2 ficam com as tribos do sul e as outras 10 tribos que se tornam a tribo do norte, que vão lá para Samaria e governada por Jeroboão. Então são essas tribos do norte a qual nós estamos falando e que vai receber aí a recompensa pelos seus atos. Quando nós vemos no nosso tópico número 1, diz que a nação de Israel, ela prosperou a princípio. Quando no começo ela estava com Jeroboão, no princípio ela prosperou, mas foi uma prosperidade econômica e até
territorial, porque conseguiu ali alguns territórios perdidos para a Síria durante algum tempo, que a Síria dominou uma certa região da Palestina, mas infelizmente o profeta Amós, né, e Oséias vai denunciar o pecado deles, vai advertir eles sobre a corrupção, sobre a injustiça social que este rei praticava para com os mais pobres, com os necessitados. Era uma justiça social terrível, havia uma hipocrisia tanto no governo como no sistema religioso por parte desta nação, uma hipocrisia e um sincretismo religioso também, a mistura da idolatria, da adoração aos outros deuses. Isso trouxe uma corrupção moral no meio do povo, e Deus usava esses profetas para advertir essas nações, os reis que elas tiveram, para que eles pudessem mudar suas atitudes, corrigir as suas rotas, mas não foi o que eles fizeram. Então eles entraram numa grande decadência, conforme nós vamos aprender nessa oportunidade. Então Jeroboão, depois foi governada por Jeroboão II também. Infelizmente este homem não temeu a Deus, este homem ensinou o povo ao caminho do pecado, levou o povo a uma idolatria terrível, e de tal maneira que Deus tinha um instrumento para falar com eles. Qual era, pastor Gilson? Os profetas. Mas eles não ouviram os profetas que profetizaram para eles mudar a rota. Então o Senhor permitiu que nações pudessem invadir e que eles fossem levados cativos. Então o rei Oséias, ele pagava, era Oséias que governava nessa época, ele pagava tributo para o rei da Síria, que se chamava Salmaneser. E Salmaneser descobriu uma traição por parte de Oséias. Oséias, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar apoio no Egito para se fortalecer contra a Síria, e ele deixa de pagar esses tributos que ele pagava para a Síria. Ele interrompe os pagamentos dos tributos, está lá em 2 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 3, versículo de número 4, de tal maneira que este rei Salmaneser, ele fica furioso, e ele manda prender Oséias, e ele marcha com todo o seu exército em volta de Samaria para sitiar Samaria. E ele sitia Samaria, está lá em 2 Reis capítulo 17, versículo de número 5, e a partir deste momento não haveria mais diálogo mais com Oséias. Simplesmente a Síria partiu para cima de Israel, sem nenhuma chance mais de poder negociar, porque eles considerou realmente uma traição por parte de Oséias, se rebelando contra ele, buscando aliança principalmente com o Egito. Mas houve as advertências também dos profetas. Por quê, irmãos? Nós aprendemos a primeira lição. A lição que nós aprendemos é que Deus, ele sempre vai usar alguém para que o povo entenda, embora o povo já sabia qual era o caminho, o perfil que eles deveriam seguir a Deus, mas eles estavam andando errados, e Deus vai usar os profetas profetizando para que eles pudessem fazer aí um autoexame, mudar as suas atitudes, porque o desejo de Deus nunca era permitir que o povo fosse levado cativo por nações estranhas, mas foi a única alternativa que este povo deixou, infelizmente. É bem verdade que o aumento da riqueza nacional dessa nação, ela foi muito grande, principalmente no reinado de Jeroboão II, né? Só que ele foi um dos reis que machucou, realmente ele oprimiu muito os pobres, os necessitados, aqueles que eram pequenos proprietários. Infelizmente eles foram expoliados pelos mais ricos, e ele permitiu que essa situação fosse acontecendo, que os menores fossem usurpados seus direitos na questão da agricultura, das suas terras, de tal maneira, meus irmãos, que isso foi permanecendo, trazendo miséria para muito povo do seu reinado, e este povo começou a ser subjugado pelos mais ricos, perderam o que tinha, trabalhavam para os mais ricos, dentro das suas próprias propriedades, que agora já não eram mais deles, e essa injustiça era terrível, de tal maneira que até os sacerdotes, isso mesmo,
eles estavam nesse conluio aí, fazendo para que as injustiças aumentassem. E Oséias e Amós formaliza essa grave denúncia aí. Se você ler Amós capítulo de número 5, versículo de número 6 a 9, você vai ver eles falando isso daí contra a nação de Israel. Eles foram orientados para que eles voltassem, para que eles pudessem se arrepender, mas essa não foi o caminho, essa não foi a atitude desta nação. Mas também teve uma outra questão que os profetas advertiram. Qual foi, pastor Gilson? O sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Era a mistura de deuses pagãos com a adoração a Deus verdadeiro. O culto, o sacrifício que era para Deus não era oferecido da forma como deveria ser oferecido. Eles adoravam a Deus, depois adoravam aos deuses estranhos daquelas terras ali. Isso foi trazendo, felizmente, porque Deus não aceita esse tipo de coisa, né? Então Deus foi abominando dessa atitude deles, e Deus não tolera, Deus não ia se deixar escarnecer por essa atitude, né, de ter um coração dividido. Aprenda uma coisa: nós não podemos servir a Deus pela metade. Coração dividido não prospera na presença de Deus. E Deus é assim, Deus não divide a sua adoração com um falso, com Deus de barro, Deus de pedra, com deuses estranhos. Não, Deus não faz esse tipo de coisas. Então esses falsos deuses, o que eles faziam? Essa falsa adoração, esse sincretismo, eles influenciavam o coração do povo contra a vontade de Deus e contra o princípio da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com o sincretismo no nosso meio. Por quê? Porque nós temos princípios, nós temos valores, nós temos bons costumes, nós temos boas doutrinas, bons teólogos, graças a Deus, mas não podemos permitir que o sincretismo comece a entrar no nosso meio e tudo que nós achamos que existe no paganismo, que nada presta, para falar a verdade, e tantas outras coisas, venham para o nosso meio e venham sorrateiramente solapiar aos nossos bons costumes, as nossas doutrinas, os nossos princípios, os nossos valores. Nós, pastores, temos que estar atentos para que o sincretismo não entre nas nossas escolas teológicas, principalmente, que é a fonte. Graças a Deus nós temos uma boa teologia, nós temos essa escola bíblica dominical, que é uma das maior escola para mim que existe, onde você pode estar todos os domingos aprendendo ali, tirando as suas dúvidas. Só perde realmente quem não participa das nossas escolas bíblica dominical. Mas a verdade é que Deus usa profetas para dizer para essas nações: olha, se arrependem, voltem-se para Deus, porque senão vocês vão cair, a queda será iminente para vocês. E o tópico de número 3 diz: os pecados do povo e a sua queda, que foi o quê? O terrível pecado de idolatria deste povo. Desde que o reino do norte foi dividido, ali com Roboão e Jeroboão, infelizmente esta nação, ela se inclinou ao pecado. Ela se inclinou à questão da idolatria, ela se inclinou realmente, ela viveu aproximadamente aí, depois que o reino foi dividido, de 135 a 137 anos aproximadamente, porque essa nação caiu em 722 a.C., apesar do caos espiritual, da rejeição que Deus teve para com esse povo. Deus queria salvar o povo. Então foi nesse momento em que Deus usa os profetas para que eles pudessem realmente se arrepender e deixar os seus pecados. Não sei se você lembra dessa metáfora que Deus permite que Oséias ele casa com uma prostituta para mostrar, exemplificar a infidelidade, a prostituição espiritual que havia entre o povo de Israel em relação à sua fidelidade com Deus. Nós vemos que nessa metáfora a prostituta Israel deixa o seu marido, que é Deus, no caso, nessa metáfora, para se deitar com seus amantes, que era quem? O Egito e a Síria. Ou seja, não só Israel pagava tributo nessa época para a Síria, né, antes da sua rebelião, como se deitava prostituindo com eles, adorando os seus deuses. Essa é a grande verdade que nós aprendemos. Então,
Deus não aceitou esse padrão de desvio moral do povo de maneira nenhuma, né? Deus queria que o povo realmente se dedicasse totalmente a Ele, mas não foi isso o que o povo fez. Então essa foi uma das questões. Qual foi uma das questões do povo ser levado cativo? A questão do povo ser levado cativo foi a questão da prostituição espiritual, adoração a outros deuses. Depois de tudo que Deus fez para com seus pais, para com essa nação, esse povo viraram as costas para Deus. Outras causas do cativeiro foram os pecados relacionados, como nós já dissemos, às indiferenças com as causas sociais, com as questões dos pobres, que foi muito criticado e profetizado pelos profetas que Deus levantou naquela época. Então, os irmãos, nós percebemos que tanto a injustiça social como os pecados de idolatria, ele estava no mesmo pé de igualdade, ao ponto que, quando nós vemos, Amós condenou essas transgressões de maneira implacável para com essa nação. Nós vemos lá em Amós, capítulo de número 4, e o versículo de 4, versículo 1, o 8 e o 14, você vai ver que a situação ela era muito grave, gravíssima, que quando Oséias escreve no capítulo 6, versículo 9 e 10, Oséias vai nos mostrar ali a questão da extorsão dos próprios sacerdotes para com aqueles que eles deveriam cuidar, para com aqueles que eles deveriam zelar. Agora não, agora eles estavam terrivelmente fazendo isso, ao ponto que Deus faz um juramento, exatamente, Deus faz um juramento dizendo que não se esqueceria da maldade dessa nação. Amós vai denunciar isso no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo de número 7, porque Deus não está alheio ao que acontece. Tem alguém que até acha que Deus não está vendo o que acontece, mas a Bíblia diz, e Deus disse, os meus olhos, eles percorrerão toda a terra, os fiéis da terra, e aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. O que aconteceu agora, pastor Gilson? Os estrangeiros estavam cercando Samaria, devido à rebelião de Oséias. Eles cercaram a cidade por 3 anos, ao ponto que ninguém entrava, ninguém saía, foi acabando alimentos, e esse povo não tinha mais para onde sair. Então eles foram tomados, e houve as misturas ali dos samaritanos, de outras nações ali, que foram colocados ali em Samaria, na verdade dizendo, de outros povos que foram colocados junto com o povo que estava em Samaria, e trouxe aqui que acontece aquela questão da onde surgiu a linhagem dos samaritanos. Então a mistura de gentes e o sincretismo que houve. Por quê? Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria. Por quê? Os pobres, as nações sempre faziam isso. Nós vamos ver depois na última lição lá sobre o cativeiro de Judá. Aqueles pobres, as pessoas menos favorecidas, geralmente as nações levavam cativo e alguns povos ficavam ali na terra. E aconteceu isso nessa invasão do cativeiro do norte. Então alguns ficaram ali, foram colocados outros povos para morar ali. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem recuperados por povos de outras etnias e origens. Então tem outros povos, outras etnias que começaram a habitar em Samaria, junto com alguns que ficaram ali, porque essa era a intenção do rei da Síria, era misturar esses povos cativos, Israel, no meio de outras nações, para que eles enfraquecessem e jamais poderiam se rebeliar contra eles. E exatamente foi isso que ele fez, promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. E o objetivo era esse, era nacionalizar, né, todos num único povo, com mistura e tudo mais, para que não houvesse rebeliões, né, possíveis rebeliões, e enfraquecer as províncias, essas misturas dessas pessoas. Você vai ver isso lá em Neemias capítulo 3, versículo 3, e Jeremias também fala sobre isso no capítulo de número 25, versículo de número 20. Fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto com os deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincretista. Então, esses eram os modos operantes desse povo,
é por isso que quando nós lemos lá no Evangelho de João, nós vemos que ali onde deu a origem, ali que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Isso é interessante você saber. Enquanto aqui as tribos do norte estão sendo levadas cativo, aqui embaixo estão as tribos do sul, as duas tribos. E essas tribos também pecaram. Essas tribos também estavam no mesmo caminho das tribos do norte. Uma advertência para que eles também pudessem se arrepender. Então, estava aqui os judeus puros, que não misturaram, que não foram levados cativo, e esses que foram levados cativo depois, nós vamos estar aprendendo no ano 585, 586 antes de Cristo. Então aqui deu a origem dos samaritanos, porque eles foram levados para outros lugares e se misturaram e começaram a servir aos seus deuses, de tal maneira que quando este povo ficou ali, eles não se acostumaram, houve ali uma questão mística também, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que esse povo começou a não se dar muito bem ali, de tal maneira que quando você vai ler o texto, você percebe que o Salmaneser, ele envia sacerdotes de volta à terra de Samaria, ali, para que ele pudesse incrementar o sistema religioso de volta, mas aí foram sacerdotes já corrompidos, comprados, que ensinavam a lei de Deus, mas também a lei dos deuses estranhos, e piorou a situação ainda mais ali em Samaria, uma situação terrivelmente. E eu pergunto para você, para onde foi as tribos do norte? Deu nos samaritanos, nessa mistura terrivelmente, e nós vamos estar aprendendo um pouco sobre eles também, lá na última lição, onde vai falar sobre a questão das tribos do sul. É muito importante, você vai estar aprendendo, não perca a última lição por nada, você vai estar aprendendo sobre isso. Então, apesar do antagonismo entre os judeus e os samaritanos, Jesus o contemplou com amor. Isso é muito interessante. Jesus o contemplou com amor. Jesus veio quebrar uma barreira que sempre houve ali, desde que eles foram levados cativos. Sempre houve ali uma barreira muito grande, porque depois que o povo volta cativo, a tribo de Judá, que fica 70 anos sobre o reinado de Nabucodonosor, e eles voltam para construir o templo depois de 70 anos, e quando eles vão organizar a questão da liturgia, a questão dos sacerdotes, e voltam alguns desses judeus que moravam em Samaria, ali é feito um alistamento muito puro, uma fiscalização muito apertada, para que pessoas que tinham linhagem junto com linhagem samaritana com outras pessoas de outras nações não pudessem servir ao sacerdócio. Isso foi feito na reconstrução do templo por Esdras e Neemias. Nós vamos estar aprendendo isso. Mas a verdade é que Jesus vem trazendo amor sobre este povo. Jesus conhecia muito bem a história deles, até porque muitos deles, a maioria ali, judeus que foram misturados. Jesus senta com essa mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana. Jesus vai mostrar para ela que não era mais no Monte Gerizim, não era em Jerusalém lugar de adorar, mas agora era em espírito e em verdade. Aqueles que adoravam a Deus, era a forma que deveria servir a Deus. Jesus disse: olha, não é mais um espaço físico, não é questão geográfica, mas uma questão espiritual do coração do homem, Então é muito importante este amor que Cristo teve. Também contando ali a parábola do bom samaritano, Jesus ele vem contrastar aquela religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou a compaixão para com o ferido à beira do caminho. Então Jesus veio mostrar também o lado amável, o lado bom que havia entre os samaritanos, naquela viagem onde aquele homem viajava e caiu nas mãos dos assaltantes, e passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém estendeu a mão, mas um samaritano estendeu a mão ali, trazendo curas para aquele homem que foi salteado ali por aquele terrível bandido. Esta é a verdade. Conclusão da nossa lição vai nos dizer o seguinte: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados,
A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a tentarmos mais para a sua palavra, a fim de não acolhermos amargos frutos da desobediência. Então foi isso que aconteceu com essas tribos do norte. Infelizmente elas foram invadidas pela Assíria devido às suas injustiças sociais, devido aos seus pecados de idolatria, devido o agravamento deles não ouvir os profetas que Deus enviou para falar com eles. Sofreram, perderam tudo o que tinha e viveram cativos em outras nações e alguns até na própria Samaria por desobediência à palavra de Deus. Não vale a pena desobedecermos a Deus. Sermos fiéis a Deus e a sua palavra, com certeza, só nos vai trazer bons frutos para as nossas vidas. Deus abençoe você por estar assistindo essa rápida aula, rapidamente aí, uma introdução sobre a escola bíblica dominical. Eu sei que é uma hora, um pouco mais de uma hora no templo, onde você vai estar ensinando, e com certeza tem muitos pontos aí que podem ser abordados. Espero ter ajudado você nessa lição aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comente, compartilhe, e que Deus continue abençoando a sua vida, no precioso nome de Jesus.